Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você que vai ouvir essa live depois, fica aí até o final, que hoje a gente vai tomar um café com a minha amiga e mentora Daniele Ribeiro. Ô, Rafa, vamos lá então, Flor, porque hoje o papo vai ser longo, o Insta derruba a gente, que é uma sacanagem. Né? Né? É isso aí. Então, Flor, eu te convidei para estar aqui porque eu fiz uma série com as meninas que chama, né, O Processo de José. E a gente falou de José na live, em mensagem, em áudio, teve bastante conteúdo. Mas eu lembro que quando eu vim para cá, naquelas idas, né, na sua casa para ser discipulada, você ministrou muito na minha vida usando a história de José. E assim, eu gostaria que você compartilhasse com as meninas, porque depois que eu ouvi que você falando comigo, eu nunca mais esqueci, né? A palavra do Senhor, ela é poderosa, né? Olha quem está entrando aí, a minha amiga Grazi. Seja bem-vinda. A Grazi, ela é casada com o Joab, nosso amigo, estão lá no Acre. Já pensou? Seja bem-vinda, Seja bem-vinda. Você já fez seu cafezinho aí? Então, bora para a palavra, gente. Bora para a palavra. Vamos lá, então, Rafa. Vamos lá. Vamos lá. Beijo, lindas. A história de José ela nos inspira demais, né? E para que a gente falasse tudo, tinha que ficar muito tempo aqui, sabe? Alguns minutos não vão ser suficientes, porque assim é tanta chave poderosa que tem ali naquele livro, naquela história, que é muita coisa para a gente falar, né? Mas Deus, assim como Deus tinha um plano com a vida de José, Deus tem um plano com cada um de nós. Amém. Né? Deus... Oi, Dedeza, seja bem-vinda, minha linda. Deus, muitas vezes ele coloca os projetos dele no nosso coração, né? E muitas vezes a gente acha que são coisas loucas, mas Deus usa mesmo as coisas loucas, né? E um dia Deus compartilhou esse sonho com José através de o sonho de Deus através de um sonho, dando um sonho para José. Né, Rafa? E assim, meditando, e José foi compartilhar com os irmãos, com a família, o sonho. Sabe quando você recebe algo... Quer conversar, né? Quer transmitir aquilo. Quer compartilhar, né? Mas, gente, eu aprendi algo sendo modelada por Maria, mãe de Jesus. Maria, tudo que ela recebia, ela guardava no coração. Porque, sabe, tem pessoas que não vão entender os sonhos de Deus para a sua vida. E, às vezes, por não entender, não por maldade, mas por não entender, elas acabam, sabe, tentando sufocar, matar, destruir esses sonhos para o nosso coração. Sabe, então, a primeira coisa que a gente vê ali, né, é José com toda aquela euforia, com toda aquela alegria, compartilhando com a família. Afinal de contas, era família, né? Né, os irmãos, o pai ali. Mas deixa eu te falar uma coisa, gente. Se tem alguém que o inimigo gosta de usar para destruir os planos de Deus para a nossa vida, são as figuras de autoridade que estão à nossa volta. Porque uma palavra negativa de uma figura de autoridade na sua vida, ela vai se transformar numa crença limitante. E crença limitante significa uma mentira com cara de verdade. Sabe? Você nunca vai conseguir realizar esse sonho. Aí, quando você cresce, você fala assim, realmente, eu nunca vou conseguir. O você nunca se transforma em eu nunca. O você não consegue se transforma em eu não consigo. E assim por diante. Então, cuidado, sabe? Por isso que até hoje na live de manhã eu falei, sabe? Você não pode ser resultado do que as pessoas falam ou falaram de você e para você. Porque
É Só importante. Deus, Jesus e o Espírito Santo estavam lá quando Deus te fez. Então, só Deus sabe o potencial que está dentro de você. Então, cuidado com quem você compartilha os teus sonhos, os teus projetos. Amém? Só que, Rafa, Amém. Deus, ele não perde controle de nada. Sabe? Uma coisa também que me ensina muito na história de José é o quê? Deus tinha um plano com José. E se José permanecesse ali no território dele, sabe, junto à família dele, esse sonho que Deus tinha jamais iria se realizar. Porque o projeto de Deus para José é que ele se tornasse governador do Egito. Porque lá na frente, no final da história, a gente vai ver que se José não se tornasse quem ele se tornou, a nação toda de Israel teria sido destruída pela fome, né? Então, há caminhos que a gente não entende, sabe? Há coisas que Deus faz na nossa vida que a gente não entende. E Deus, ele usou essa situação, essa circunstância que às vezes a gente fica bravo. Como que os irmãos de José puderam fazer isso? Sabe? Expulsar ele de casa, jogar no poço, e toda aquela trajetória que José passou, prender, e ser vendido como escravo, ir para a casa de Potifar, e ir para o poço, e ir para a cadeia. Mas, gente, em cada fase do processo de José, Deus só estava lapidando José para se tornar, ou para estar à altura do sonho. Às vezes, sabe, Rafa, nós vamos precisar sair da nossa zona de conforto. Porque na nossa zona de conforto, muitas vezes nós não estamos abertos a ser lapidados. Sabe, um dia eu estava meditando com o Senhor e comecei a chorar. Porque quando eu vim para Juiz de Fora, eu vim numa circunstância muito dolorosa, sabe? E eu me lembro que eu saí de Ourinhos com os meus filhos e eu dei Dramin para os dois, botei lá no cadeirão, na época que Yohai tinha 8 e Yosef tinha 4. E vim até São Paulo dirigindo, o Ancio ia me encontrar num posto perto de São Paulo. E eu vim chorando, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que vai ser da minha vida? Mas eu vim por quê? Porque Deus me deu um rema, sabe? Deus colocou convicções no meu coração. Só que ninguém entendia, sabe? Ninguém compreendia. E aos olhos das pessoas aquilo parecia loucura. Hã? Sei bem como é. Aos olhos das pessoas... circunstância foi diferente, mas quando eu vim para cá, todo mundo me chamou de louca. Exatamente. E todo mundo chamou José de louco também quando ele expôs o sonho. Sabe? Então tem coisas na nossa vida, gente, que é entre nós e Deus. Sabe? Quando Deus pediu para Abraão para ele sacrificar Isaac, ele nem comentou com Sara. Sabe por quê? Porque senão Sara tinha matado Abraão antes de sair de lá. Sabe? Então, imagina todo esse tempo querendo ser mãe, sendo humilhada, né? Debochada, logo que ela consegue o filho. Aí vai lá querer matar o menino? Perdão? Oi, CCF. Vem falar oi. Oi. Não, vai pegar. Ele veio roubar só meus biscoitos. Ó, pega. Não. Você Então, Rafa, tem coisas que é entre a gente e Deus, sabe? E os planos que Deus tinha na vida de José é entre José e Deus, né? Então, gente, às vezes, situações nas nossas vidas vão acontecer e a gente vai, sabe, se sentir muitas vezes vitimizada. A gente vai falar assim, eu não merecia isso. Poxa, a minha família, os meus pais, os meus irmãos, o meu amigo mais chegado. Sabe, às vezes Deus vai ter que usar. Ei, Sula! Deus vai ter que usar o seu amigo mais chegado, as pessoas mais chegadas, sabe, para te expulsar do útero. E essa questão de passar por essas situações, a gente não entende no momento, né, Flor? Mas tudo isso era para lapidar e preparar José para aquilo que ele ia viver lá na frente. Eu lembro que você falou assim para mim, Rafa, você precisa aprender a governar suas emoções. Porque se você não governar suas emoções, você não vai governar mais nada na sua vida. Mais nada e nenhuma situação na nossa vida, né?
Então, isso é muito sério, sabe? E quando eu olho para José, né? José, o propósito de José realmente era o governo, né? Deus só ia fazê-lo governador da nação mais poderosa da época. Entendeu? É como se Né? o Egito seria hoje os Estados Unidos. Entendeu? José, ele só não teria tanto poder quanto Faraó, mas abaixo de Faraó, ia ser o cara. Agora, onde já se viu um estranho, um peregrino, entendeu? Se tornar um governador. Sabe por quê? Porque Deus, ele faz coisas improváveis. Entendeu? A maneira que Deus trabalha, a gente não entende. Só que José, ele precisou sair daquele útero. Ele precisou sair daquela bolha, porque José, ele era o queridinho do papai. José era o mimadinho do papai, porque ele era o filho da amada. Né? E além disso, era o filho da velhice, né? Aquele que mais E da ele amada, mimava. né? Porque José, Raquel, não podia ter filhos. Entendeu? Mas a Raquel era a amada de Jacó. Né? Então, quando Deus abriu o ventre de Raquel e veio o filho, né? Então, nosso Deus, ele era o idolatrado. Tanto que Jacó fez para ele uma túnica de primogenitura. Era como se ele falasse assim: os outros filhos não contam. Entendeu? E isso provocou uma ira muito grande no coração dos irmãos de José por parte de pai. Entendeu? Mas isso fica para uma outra ocasião. Então, gente, olha só, José, o projeto de Deus para a vida de José é que ele fosse governador. Só que, como o Rafa falou, José jamais poderia ser governador da maior nação que existiu na época, se ele não conseguisse governar a própria vida. Ai, ai. Sabe, às vezes a gente quer sabe, conquistar tantas coisas, a gente quer fazer tantas coisas, sabe? A gente até quer governar a vida dos outros, mas a gente não consegue governar a nossa própria vida. Né? Quando você lê a história de José, você não vê esse rapaz, sabe, blasfemando. Você não vê esse rapaz, sabe, murmurando. Isso mostra que ele tinha uma intimidade com Deus tão grande, sabe? Porque assim, gente, quando a gente olha para o processo de José, a gente vê que a primeira coisa que acontece com ele é o quê, Rafa? A primeira coisa é a rejeição, né? Que ele se sente rejeitado, abandonado pelos irmãos. Por mais que o pai amava, mas os irmãos ele se rejeitava, né? Com E certeza. dá para ver que ele queria a atenção dos irmãos dele. Não é à toa que ele vai contar o sonho. Sim, e aí o que ele faz? Além de rejeitado pelos irmãos, o que os irmãos fazem com ele? Jogam ele onde? No poço. Primeiro eles pensam em matar, né? Sim, É pior ainda. eles não queriam saber de José por perto. Entendeu, gente? Quando as pessoas começam a te expulsar de perto, fica triste, não. Quem tá perdendo é elas. Sabe? Porque eu aprendi uma coisa, Rafa. Ninguém entulha meu poço mais. Quem chega perto, eu também aprendi, graças a Deus. vai beber da fonte. Quem não chegar perto não vai beber. Entendeu? Só que a minha fonte não vai parar de jorrar porque as pessoas não querem beber dela. Entendeu, isso Flor? aí. Nada vai, sabe, me impedir de fazer aquilo que o meu Deus me pediu para fazer. Eu me lembro E muitas das vezes eu fazia isso, né? Eu achava que as pessoas entulhavam meu poço, mas na verdade a única que deixava isso acontecer era eu. Porque eu que permitia. verdade, eu deixava entrar dentro do meu coração as palavras que eles lançavam. Eu não posso controlar o que a pessoa fala, né? Mas posso controlar o que entra dentro do meu coração. Mas por que acontecia isso? Porque você não tinha governo sobre a sua vida. Você deixava as pessoas governar sobre as suas emoções. Entendeu? Então, Deus, ele quer nos ensinar a governar sobre as nossas emoções. Olha que incrível, Rafa. Se você está passando na rua, vou dar um exemplo assim na nossa área feminina. Se você está passando na rua e uma pessoa que você não conhece fala assim: ô sua feia, ô sua gorda, ou sua cabeça não sei de quê. Você fala assim, vai te catar,
Entendeu? Você não tá nem aí. Por quê? Porque é uma palavra desferida por alguém distante. Mas se o seu marido vira para você e fala assim, tá gorda, hein? Nossa, Deus! Aquilo entra no teu coração. Gente, tudo bem, a gente tem que melhorar sempre, tá? Mas assim, o que eu tô querendo dizer? Que as palavras que falam sobre nós não podem ter o poder de definir quem nós somos. Entendeu? E José, sabe, é claro que ele ficou triste. O texto fala que ele gritava, irmãos, me tirem daqui, sabe? Mas, sabe, queridos, guarda essa chave para o seu coração. De muitas que nós vamos falar aqui. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos ir para dentro do poço. Sabe por quê? Porque quando você está dentro do poço, o único lugar que você tem que olhar é para cima. É o único lugar que você consegue olhar, né, Dani? Eu falo que no meu poço, eu cheguei no fundo e consegui cavar um cadinho mais. Que era a hora que eu não aguentei mesmo, que eu olhei para cima, o único lugar que eu olhava agora eu é pus pro um céu. filtro aqui, ó. Então, gente, tem momentos na nossa vida que Deus vai permitir a gente ir pro poço. Sabe por que poço não tem janela? Poço não tem porta? Poço não tem internet? Poço não tem nada. Sabe? Né, Valéria? Como é fundo o poço, né? Mas às vezes a gente acha que chegou no fundo do poço, a gente tem que ir mais para baixo ainda, né? Porque quando a gente está na situação, no processo do poço na nossa vida, a gente é obrigado a olhar para Jesus. Sabe? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Sabe? Quando a gente passa por situações na nossa vida, a gente fica buscando em volta. Sabe? Algo que justifique, algo que fundamente, algo que nos dê, como que eu vou dizer, argumentos, entendeu? Para que eu não saia do poço, sabe? Argumentos de vitimização. Então, quando você estiver passando pelo processo do poço, e Yosef, agora não. Quando a gente estiver passando pelo processo do poço, a gente precisa entender que é hora de olhar para o Senhor. Sabe? A gente tem que olhar para cima. E José olhou para o Senhor. Sabe? Ele olhou para o Senhor, sabe? Muitas vezes a nossa esperança, a gente põe em tantas coisas, mas a gente não põe no principal lugar, que é no Senhor. Sabe? A gente põe tantas expectativas em tantas coisas, em tantas pessoas, mas deixa eu te falar, coisas e pessoas sempre vão te frustrar. Na verdade, né, Rafa, pessoas não nos frustram, nós é que nos permitimos ser frustrados. É porque a gente cria expectativa, né? Mas ninguém faz nada pra gente. A gente que permite que as pessoas façam, sabe? Mas é mais fácil falar assim, nossa, olha como que fulano me tratou, olha como que ciclano me tratou. Não, gente, é você que não estabeleceu limites. Sabe? Não, e isso, Dani, é muito sério o que está acontecendo agora nessa explosão digital, né? Eu vejo algumas pessoas falando assim, nossa, mas falaram isso da minha vida, falaram aquilo da minha vida, falaram aquilo do meu marido. Aí eu pergunto, o que você tem postado na rede social? O que você tem mostrado na rede social? Tem pessoas que estão colocando a vida literalmente dentro da internet, mostrando para as pessoas, e aí depois falam que eles estão falando, mas quem alimenta é eles mesmos. Então a gente dá o combustível para as pessoas falarem, porque se a gente não revela, como que vai fazer? Então, a gente precisa se preservar, né, gente? Não é tudo que você também vai ficar escancarando. Porque a internet com convicção e as pessoas falaram o contrário, problema das pessoas. Entendeu? Se existe áreas da sua vida ou existem coisas na sua vida que as pessoas fazem para você que ainda te incomoda, isso significa que você ainda não sabe quem você é. Sabe? José sabia quem ele era, ele sabia a identidade que ele tinha, ele era uma pessoa muito bem resolvida, né, Rafa? E quando a gente olha para José, né, ele governou sobre aquele momento que ele estava no poço, né? Até no momento em que passa ali os vendedores de escravos, compradores de escravos, e os irmãos, então, para não matar José, eles têm uma ideia, não, vamos vender meu irmão como escravo.
né? E aqui, então, José se torna escravo, é vendido como escravo. Mas aqui tem uma chave muito poderosa. José não era escravo. José estava escravo. Eu quero falar para Isso você que é nos ouve forte. nesta tarde, sabe? A situação que você está passando não define quem você é. Você pode estar alguma coisa nesse momento, mas você não é. Entendeu? Porque quem você é já foi definido por Deus. Sabe, o que as pessoas falam de você não pode te definir porque elas não estavam lá quando você foi gerado. Então, José, ele sabia quem ele era. Ele podia até estar escravo, mas ele era uma pessoa livre. Sabe por quê? Porque o que as pessoas falavam e faziam com ele não tinha o poder de definir quem ele era. Ele era livre. Ei, você que está aqui com a gente nessa tarde, por que você está permitindo que coisas, situações, circunstâncias tenham tido o poder de definir quem você é? Você nasceu, sabe, para prosperar e chegar em lugares altos. Mas por que não tem chegado? Por que não tem prosperado? Por que não tem avançado? Porque você tem se deixado aprisionar pela sua alma. Sabe? Você falava isso para mim, né, Dani? Eu lembro que quando eu conversei com você, que eu falava com Mentira! você, eu não sei se tem pessoas aí que vai se identificar com isso, porque é muito bonito escutar isso, é muito forte. A gente pega assim, né, a chave, mas aí quando a gente está sozinho em casa, quando a gente se depara com a situação, eu falava assim, Dani, eu não consigo. Por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo? Eu não consigo. O Thales fala, na época, né, a gente estava naquela crise, ele fala. Fulano fala, a família dele fala, e isso me mata. É como se arrancasse um pedaço de mim. E aí é uma coisa que José tinha, né? José tinha a presença de Deus com ele. E ele estava com Deus. E na minha vida eu tinha a presença de Deus, mas eu ainda não sabia o caminho de estar com ele. Então não se relacionar com ele foi o problema para minha vida. Então eu não sei se tem alguém escutando que está se identificando com isso, porque às vezes você está escutando a Dani e tá falando, eu não quero ser escravo. Mas às vezes a gente se sente escravo das emoções, né, Flor? E na verdade, é nas emoções. Principalmente quando não tem relacionamento com Deus. Na verdade, quando você não tem relacionamento com Deus, você não sabe quem você é. E quando você não sabe quem você é, você já é escravo. Entendeu? Então, o segredo, sabe? O segredo é estar na fonte. Deus me deu uma palavra forte para ministrar domingo, né? E vou dar um spoiler aqui do tema, né? De qual água você tem bebido, do poço ou da fonte? Entendeu? Então, assim, às vezes o poço e a fonte estão no mesmo lugar, mas a gente continua escolhendo beber do poço. Entendeu, Flor? Mas José, ele sabia quem ele era. E por mais que tivesse sido difícil, porque como você falou, né? Só quem passa sabe. Sabe? A gente olha a história de José, né? O processo, primeiro o poço, depois a escravidão, a casa de Potifar, quando parecia que estava melhorando, depois a cadeia. É a prisão. Então, assim, só que a história ela é contada, mas ela não é vivida dia a dia. E só a gente que vive dia a dia a nossa história, a gente sabe o que a gente passa. Entendeu? E se nós não tivermos na fonte todos os dias, é o que fala lá em Salmos 1, sabe? Se você medita na lei do Senhor dia e noite, ou seja, se você bebe da fonte dia e noite, dia e noite, dia e noite, sabe? Você vai ser como uma árvore, mas não como uma árvore de deserto, que seca, que tem espinho, né? Mas você vai ser uma árvore plantada junto aos ribeiros, junto à fonte. E se você está junto à fonte, você vai dar sempre fruto. As folhas sempre vão ficar verdes. E tudo que você fizer vai prosperar, né? Então, assim, é muito complicado passar pelo tempo do processo. Na verdade, a nossa vida é um processo, porque à medida que vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos sendo aperfeiçoados. Mas não é fácil. Mas como vencer? Estando cheio do Espírito Santo. Sabe? Estando cheio, bebendo da fonte todos os dias. A minha vida, gente, o meu combustível é o Senhor, né? Eu falo que eu não consigo começar o dia se eu não me conectar.
Sabe aquela história, Rafa, nós que somos todos conectados agora, né, nessa era, né? O que que acontece se você não coloca o seu celular para carregar durante a noite? Quando você acorda, o que acontece? Tá descarregado. Entendeu? Então, assim, se você não, de manhã, se você não beber da fonte, se conectar com a fonte e não receber essa carga da palavra, da presença, você não vai conseguir chegar no fim do dia. Você vai descarregar. Entendeu? Sua bateria vai ficar fraca e não vai chegar até o final do dia. E você não vai conseguir vencer. Né? A palavra do Senhor é combustível para nós. E esse combustível estava com José. Né? Então, José, ele se tornou escravo. Ele estava escravo, mas ele não era escravo. Sabe, determina nós sermos livres é Jesus, é a nossa vida com Jesus. Sabe, a palavra diz que se ele te libertou, você é verdadeiramente livre. Cuidado com a falsa liberdade. Isso sabe? é forte. Às vezes a gente acha que a gente é livre, mas aí quando você vai num lugar, se depara com alguém, você pega e fala assim, ó, vou embora. Não suporto olhar para a cara daquela pessoa. Mas por que que você não suporta? Porque você tem um problema dentro da sua alma, então você não é livre. Entendeu? Então, é numa circunstância contrária, Rafa, que manifesta o que está dentro de nós. Que potencializa o que está dentro de nós. E às vezes a gente acha que a gente está super bem, né? Mas pisa no calinho. Sabe aqui, Rafa? Tô tomando café, minha xícara tá cheia de quê? De café. Não é, meninas? Se alguém vem me dar um esbarrão, o que que eu vou vazar? O que que eu vou derrubar? Café. Então, quando a vida te dá uma esbarrada, você vai manifesta o que derramar você o que tem dentro de você. Eita ferro! Não é? Então, o que que você tem derramado? Sabe? Derramar quando você tá bem, derramar coisas boas. Olha quem entrou aí, a Nickzinha! Oi, Nick! Que alegria ter você aqui, princesa! Beijo! Então, Flor, uma situação contrária na nossa vida vai potencializar o que tem dentro de nós. Mas o que que a situação que José passou potencializou nele? Vida com Deus, confiança em Deus, olhando para Deus, sabe? Correndo a corrida que Deus tinha para ele. Saudade também, meu amor. Então, gente, para de se vitimizar, sabe? Pelas situações que você tem passado. Você não é Isso é forte. Você não é escravo dessa situação que você está vivendo, não. Sabe? Porque a escravidão está aqui, ó. Sabe, José não era escravo, José estava escravo, mas ele era totalmente livre. Tanto que tudo que ele botava a mão florescia. Prosperava, né? Transbordava. Tanto que, por causa do favor de Deus sobre a vida dele, o que que aconteceu? Ele foi para a casa de Potifar, né? Que era um dos bambambãs da época, e Potifar começou a ver que tudo que José fazia prosperava. Então, Potifar começou a colocar José para fazer o quê? Governar sobre a casa de Potifar. Olha o propósito de Deus se cumprindo. José aprendeu a ter governo sobre as emoções com os irmãos, quando ele foi rejeitado, quando ele foi expulso de casa. Ele conseguiu ter governo sobre as ações e emoções dele no poço. Sabe? Ele tinha governo em todas as situações que ele viveu no processo dele. Deus foi lapidando esse governo nele, para que ele fosse um governador de excelência. Sabe? Se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. No momento de escassez, gente, que a tua fidelidade é provada. Sabe? A fidelidade é provada no pouco. Sabe? Quando o teu marido te despreza, que você tem que ser fiel. Quando o teu dinheiro tá pouco, que você tem que ser fiel. Quando as circunstâncias estão contrárias, é que você tem que ser fiel. Quando as lutas estão acirradas, é que você tem que ter mais fé. Sabe? Davi falou assim, sabe, Rafa? Eu gosto muito desse texto. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. É na hora da prova, gente, que Deus vai ver o que está dentro de você. Sabe? José foi provado em todas as áreas da vida dele, mas ele
ele venceu todas elas, né? Ele passou uma situação também, Rafa, ali dentro da casa de Potifar, né? É verdade. José, ele sofreu uma tentação física ali, ó, uma tentação sexual. O Thales deu um exemplo uma vez que ele falou que ali ele foi testado 2 vezes. Na área E sexual, emocional. né, do homem e na área emocional financeira. Porque se ele fica com ela, ela poderia acelerar, né, um cargo para ele ou alguma coisa para ele. E ele não se vende. É porque, E às vezes a gente se vende por coisa na pequenininha. verdade, Rafa, aí tá outra chave. Gente, não troca o propósito pela proposta. Nunca troque Né? o propósito pela proposta, né? Então, quando aquela mulher dá em cima dele, José, ele estava na fase dos hormônios assim, ó, a flor da pele, entendeu? Ele era bonito. Ele era bonito, entendeu? O dono da casa não estava ali. Toda a circunstância ali, né? Todo o cenário estava favorável. A mulher devia ser linda, Com né? certeza, toda bem cuidada, toda produzida, né? E depois tem outra, sabe aquela história? Ah, ninguém tá vendo mesmo, né? Né? Mas Deus estava vendo. Às vezes a gente fala assim, olha para um lado, olha para o outro, fala assim, ninguém tá vendo, gente. O farol de Deus está aceso lá em cima, tá vendo tudo, entendeu? Então, assim, José, ele governou sobre a sexualidade dele. O cara era fera, Rafa. Sabe? E Deus Fugiu. Ele fugiu da Travou. mulher e travou. de onde voltou. Sim, mas olha só, você acha que ele não teve desejo ali? Lógico que ele teve, entendeu? Mas mais uma vez, ele sabia quem ele era. Não, e Dani, tem um detalhe, né? Ele estava bem pertinho dela, para ela Muito. conseguir puxar a capa dele. Tava Ele ali, saiu ó, correndo cara a peladão. cara. Ele saiu correndo peladão. Né? Então, assim, o autogoverno que esse rapaz tinha é impressionante, sabe? E em cada etapa do processo da vida de José, Deus olhava e eu acho que ele falava assim, sabe? Como ele falou para Jesus, eu tenho muito prazer nele. Porque eu não sei se você sabe, Rafa, quando José ele é condecorado lá governador, né? Levantado como governador, ele recebe um nome egípcio, que é Zafnat Paneah. Você sabe o que significa Zafnat Paneah? O Salvador. E José era a personificação de Jesus naquela época. Então, José foi tentado em tudo, mas ele não errou e não pecou. Ele governou sobre todas as áreas da vida dele. Né? Então, isso é muito forte. Então, em cada situação que ele ia vivendo, Deus provava e Deus aprovava José. Será que Deus tem nos aprovado no nosso processo? Né? Então, isso é algo muito poderoso, muito forte. Sabe? Deus, ele tem um plano para nós. Né? E os planos do Senhor são bons, perfeitos e agradáveis. Sabe? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando a gente não tem autogoverno sobre as nossas vidas, nossas emoções, quando não sabemos quem somos, por que estamos aqui, qual é o nosso propósito, entendeu? Muitas vezes a gente acaba negociando o propósito de Deus na nossa vida. E se perderam no meio do processo, né, Com Flor? certeza. Isso que aconteceu esse ano, que muita gente, eu tô conversando com várias pessoas que falam assim para mim, o ano acabou, esse ano foi uma mentira, esse ano Nossa, esse ano é aquilo. 2020 do calendário, porque esse ano... Aí falaram assim para mim, não, porque essa crise... Na verdade, o problema não foi a crise, né? O problema era o que tinha dentro das pessoas que foi potencializado com a crise. Com certeza. Eu falo que essa crise, ela foi como, sabe quando as pessoas lutam boxe, né? Que eles dão um soco naquele saco de areia. A sensação que eu tenho é que eu dei um soco e ele veio e jogou tudo aquilo em mim. Que você acorda, minha filha. Agora você vai acordar.
Agora você vai acordar e ver o que eu tenho para você. Não é um lugar, não é a crise, é eu e você Ô, aqui, ó. Rafa, você sabe que eu acredito, né, que todas as situações de crises extremas é uma grande oportunidade, um grande cenário para aqueles que são do Senhor prosperar. É verdade. Porque assim, eu glorifico a Deus, sabe? Eu me lembro que eu fui chorar com o Senhor, falando assim, Senhor, 2020, o Senhor tinha tanta promessa, né? O ano da unção dobrada. Primeiro o Senhor me deu uma catracada, né? Primeiro o Senhor falou assim comigo, o Espírito Santo falou assim comigo, porção dobrada. E você tá pronta? Entendeu? Porque assim, tipo assim, será que você está preparada para viver o 2020? Às vezes a gente pede tanta coisa para Deus, não sabe nem o que está pedindo. Entendeu? Aí eu peguei e falei, Senhor, então esse ano eu quero me preparar de uma forma diferente. Entendeu? Eu quero mergulhar mais fundo. E eu quero tudo que o Senhor tem para mim. E eu posso dizer para você, Rafa, que foi um ano, sabe? Um ano. Foi o melhor ano da minha vida. Eu não sei, sabe? Eu não sei definir, não. A única palavra que eu tenho para definir é gratidão. Sabe? É gratidão. Eu acho que esse ano foi o ano que eu mais cresci na minha vida. Com certeza. As pessoas olham para mim a vida inteira. A vida inteira as pessoas falam um negócio para mim, Dani, que eles falavam assim: como você é alta, como você é alta, como você é alta. Nossa, onde você chega a gente te vê. E eu falava para Deus desde quando eu conheci ele: nossa, por que as pessoas. Eu quero que um dia as pessoas manifestam isso na minha vida espiritual. Que as pessoas falem assim: nossa, como é grande a sua presença com Deus, como é grande a sua vida com Deus. E até então nunca tinha acontecido isso, né? E eu lembro que nessa quarentena eu orando, o Senhor falou assim: eu quero te fazer grande, minha filha, mas é aqui. E eu falei assim: graças a Deus, eis-me aqui, Pai. E ele começou. Foi muito difícil, muito difícil. Ei, bispo! Eu lembro que eu mandava mensagem para você, lembra? Tá, acho que tá meio travado. Eu lembro que eu comecei a mandar mensagem para você e falando: Flor, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. O meu deboche, isso e aquilo. Eu comecei a trazer para fora tudo aquilo que eu escondia. Sim. Porque, na verdade, a gente finge, né, que tá numa vida bonitinha com Deus e tal. Mas o que a gente esconde é onde Deus queria me tratar. Por isso que eu amo aquele salmo que eu estava comentando, né? Porque o Davi, ele fala assim: Senhor, sonda-me. Sabe? O Senhor me conhece. Então, eu não quero que o Senhor olhe para mim. Eu quero que o Senhor me sonda. Os olhos do Senhor são como sondas, né? Que entra dentro da gente assim, ó. E vai esquadrinhando todos os... Sabe? E aquilo dói para colocar, hein? Tanto que precisa de tomar anestesia, né? Então, assim, Davi era um homem que queria agradar a Deus, apesar de não ser perfeito, né? Às vezes a gente acha que Deus ele só se agrada da gente porque a gente é perfeito. Muito pelo contrário, a perfeição é porque a gente quer se igualar a Deus, porque só Deus é perfeito, né? Então, mas o desejo, sabe? Ter um coração em Deus ou ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, não significa que a gente não vai errar. Mas quando a gente errar, a gente se arrepende, a gente, sabe, a gente sente aquela dor pelo erro, a gente se arrepende, a gente quer mudar, a gente pede perdão, a gente conserta. Isso é ter um coração. A gente descobre que a velocidade... Eu falo uma coisa muito séria para as meninas que é mais perto de mim, que eu descobri, né? A velocidade do meu arrependimento tem que ser maior do que do meu erro. Com certeza. Isso foi o que fez a diferença, assim, quando eu comecei a entender que eu precisava ir para Deus, né? Mudar aquilo que eu tinha falado. Eu era muito explosiva. Tudo eu falava. Você era debochada, Rafa. Não, o meu deboche foi a segunda pior coisa para me tirar, porque a droga foi fichinha perto do deboche. Meu Deus do céu! O deboche foi difícil. Meu marido sofreu com ele. Vez de espírito assim, ó. Sabe? E eu falo que quando Deus veio com esse saco de areia, ele quebrou tudo. Tem pessoas que estão chegando perto de mim que vê alguma situação acontecendo e falam assim: Rafa, não é você não respondeu. Falei: não respondo não, que não sei o quê. Por quê, gente?
sabe? Que as pessoas falam de você e fazem para você, não pode ter o poder de mudar a sua essência. Não pode ter o poder de te definir, sabe? José, ele chegou onde ele chegou, sabe? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o Deus que ele servia, ele tinha autogoverno sobre a vida dele. Ninguém chega, sabe? Ninguém vai conseguir chegar onde Deus quer se a gente não tiver essas duas coisas, pelo menos, sabe? 3 coisas, sabe? O entendimento de que precisa estar conectado à fonte, o entendimento de quem é a fonte, de quem Deus é, né? De quem você é, sabe? E de que você nasceu para governar. Eu brinco, Rafa, que as pessoas falam que nós somos animais racionais, né? Eu não sou um animal racional, porque eu fui feita no 6º dia, né? Se você se considera um animal racional, você nasceu para ser governado, você nasceu para ser dominado. Mas quem foi feito no 6º dia, nasceu para dominar, nasceu para governar sobre todas as coisas. Então, começa governando e dominando você mesmo, sabe? As suas ações, principalmente as suas reações, sabe? Pede a ajuda do Espírito Santo, pede para ele te encher, sabe? Porque quando você tá cheio, não tem espaço para mais nada. Quando você tá cheio, você vence qualquer tentação. Quando você tá cheio, sabe? Você não é atingido por aquilo que está à sua volta. Então, José era essa pessoa. Não é à toa que ele recebeu o nome, Desafinado Panear, né? E lá na frente, quando a gente vê, né, que os irmãos vão, né, e ele faz aquele concerto com os irmãos, e ele manda comida, né, e por causa de todo esse processo, de tudo que Deus fez, né, a nação de Israel permaneceu. Então, a palavra do Senhor diz assim, que eu não sei qual é a parte do processo que você está passando, se é o poço, sabe, se é a rejeição, se é a escravidão, se você está se sentindo vitimizado, se você está ali, sabe, naquele lugarzinho de cativo das suas emoções, de cativo da sua vitimização. Porque eu poderia ter falado assim, sabe, Rafa? Coitadinha de mim, eu não merecia isso. Mas eu ressignifiquei a minha dor. Gente, isso é muito importante. Aprenda a pegar tudo que é de ruim que te aconteceu e ressignifique. Faça disso um combustível para você, ó, avançar. Né? E isso é muito forte, né, Flor? Porque eu falo que de tudo que tem de errado na vida, eu já fiz. Mas não foi ali que foi a minha escravidão. Porque por mais que eu bebi, por mais que eu usei droga, por mais que eu tive no homossexualismo, quando eu conheci Jesus, quando eu conheci ele, tudo isso foi muito fácil para me largar. Mas deixar isso aqui, essa questão da vitimização, aonde realmente eu era escrava, era nas minhas emoções. Eu literalmente era escrava ali. E eu lembro que quando você começou a me discipular nessa área, era a área que eu mais escavava, assim, mais fugia. Uhum. Então, assim, eu não sei se quem está ouvindo passa por isso. Mas se você sabe que as suas emoções é seu maior cativeiro, peça ajuda. Porque um dia eu pedi. Desculpa a palavra, mas foi o que eu fiz, né, Flor? Eu literalmente joguei tudo que estava dentro de mim. Vomitei em cima da Dani. Então, assim, ali ela começou a ministrar na minha vida. Porque, na verdade, ela já sabia qual era o meu problema. Mas não tinha como ela ministrar sem eu deixar, né? Sem eu permitir. Não tem como então, você assim, ajudar quem não quer ser ajudado, né? Então, começa por aí, né? A gente precisa entender, né, que se a gente está doente, a gente precisa de ser tratado. Tratar não é bom, não. Isso é sério demais. Né? Mas é necessário, sabe? Porque ninguém que está doente vai conseguir chegar onde precisa chegar. Né? E o difícil é assumir que tá doente, né, Dani? Porque por algum tempo eu falava, não, eu já fui assim, eu era assim. Não, eu estava assim. Sim. Eu ainda estava doente nas minhas emoções, eu ainda estava doente na minha alma, eu ainda tinha ferida, eu ainda tinha lixo, mas eu gostava de falar que eu estava bem. Então, mas não, eu já tô sarada, eu tô curada. Usar máscara, né? Sabe qual que é o problema, Rafa? É que é mais fácil você falar que tudo à sua volta e todos à sua volta tem que mudar, menos você. Porque mudar é muito difícil, gente. É complicado demais. Mexe com muita estrutura, sabe? Mexe com coisinhas ali que estão engavetadas na sua alma, que você botou cadeado,
sabe? Botou corrente, pôs cadeado, jogou a chave fora, ainda pôs uma plaquinha assim, ó, proibido mexer. Mas quando Jesus entra, ele vem com aquela luz, sabe? Dentro da gente. Aquela sonda dentro da gente. E não fica nenhum quartinho, sabe? Longe do olhar de Jesus. Só que ele só vai entrar nesse quartinho. Sabe o quartinho da bagunça? Aquele quartinho que você não sabe onde pôr as coisas, você vai jogando. Gente, vocês precisam... Vocês que são mulheres sabem o quanto é difícil faxinar. E o quanto, às vezes, a gente protela uma faxina. Sabe? Quando você começa a faxinar, Rafa, você começa a achar coisas que você nem lembrava que estava ali. Entendeu? E Deus, ele gosta de faxinar a nossa alma, porque às vezes tem coisas na sua alma que você acha que você já jogou fora. E tá ali dentro ainda. E aquilo tá apodrecendo, tá com fedor, tá com mau cheiro. E quando você abre a boca, aquele mau cheiro sai. Sabe? Sai pelo seu olhar, sai pela sua face, o seu semblante, sai pelas suas palavras. Sabe? Porque o lixo, ele tem que ir pro lixo. Né? Então, o diabo, ele usa duas coisas poderosas para nos aprisionar e nos impedir de viver a plenitude que Jesus veio para nos dar. As coisas do nosso passado e as nossas emoções. Se ele conseguir te aprisionar com pensamentos, lembranças, frustrações, decepções, sabe? Feridas, coisas do passado, ele mexe com as tuas emoções e te aprisiona. Né? Então, gente, olha, as coisas velhas tem que ficar lá para trás. Entendeu? Com o teu passado, você tem só que aprender com ele. Né? Então, José, quando os irmãos chegaram, trouxe a lembrança dele, tudo que ele tinha vivido. A dor estava lá. Mas foi a oportunidade, quando ele deu aquele grito de colocar tudo para fora, sabe? Às vezes o que está te faltando é você gritar. Sabe? Bota para fora esse lixo aí. Pede para o Senhor te ajudar a ver se tem coisa aí que você esqueceu, que está debaixo do tapete. Entendeu? Porque tem lixo que fica debaixo do tapete, né? Então fala para o Senhor, vem com o aspirador, Senhor, suga tudo. Porque eu quero ser livre. Sabe? Eu quero chegar onde o Senhor sonha. Eu quero viver os teus planos, eu quero viver os teus projetos. Sabe? Se tem alguém que pode te ajudar, é o Espírito Santo. E um mentor na sua vida, né, Rafa? O mentor é algo assim, é poderoso na nossa vida, sabe? Você tem com o que falar. O mentor, ele vê de uma outra forma. O mentor, ele vai te direcionar na palavra e ele vai ajudar a acelerar esse processo. Né? Eu lembro quando eu estava no meu processo, eu queria tanto ter alguém para me ajudar. E o Espírito Santo, eu chorava com Deus. E o Espírito Santo falava assim, se você não tem, se torne. Entendeu? Então, assim, hoje tem tanta mentoria, sabe? Não fique longe. Às vezes, não necessariamente o seu mentor precisa ser o seu pastor, sabe? Tem que ser alguém que você se identifique, uma pessoa que já rompeu naquela área que você precisa romper, para te ajudar a mostrar o caminho, sabe? Te dá o GPS, né? Te dá o GPS, porque tudo fica muito mais rápido e mais simples. Não menos doloroso, mas mais simples e mais rápido para que aconteça. Né? Ô, Flor, eu tenho uma triste notícia para te dar. Tá acabando o nosso tempo. Já? Meu Deus, gente. Você tá brincando. Falta só 3 minutinhos. Poxa vida. Magoei. Falei, meninas, eu falei para as meninas assim, gente, vem para essa live, porque eu não puxo sardinha. Todo mundo sabe que eu não sou essa pessoa que fica, né? Quando eu falo é porque realmente eu amo e realmente deu certo na minha vida e que realmente é top. E quando você fala de mentoreamento, quando eu cheguei perto, que eu estava perto. Eu estava perto, mas a minha alma estava longe. Quando eu abri minha alma, quando eu permiti ser discipulado, quando eu permiti ser mentoreado, tudo mudou. Tudo mudou. Então, assim, se você tá precisando, tá difícil do jeito que tá complicado do jeito que tá, então busque alguém que possa te ajudar, né? Isso faz toda a diferença. Gente, você que está chegando agora, Pri, querida, beijo no seu coração. Nós já estamos terminando a nossa live, passou tão rápido.
Mas a Rafa vai deixar disponível, né, Rafa? Vou compartilhar lá no Facebook. Show. Gente, vamos fazer um print. E eu gostaria que você depois pegasse esse print e colocasse o que mais Deus falou com o seu coração nessa live. Vamos fazer um print, gente? Vamos lá. Ô, Mila, tira pra gente, fazendo favor, o print. Aí alguém avisa a gente se já tirou. Vamos lá, gente. Alguém tirou? Eu tirei um aqui. Gente, foi uma alegria estar com vocês, viu? Vamos marcar outros cafés, Rafa. Isso mesmo, Flor. Coloca lá nos É stories. sempre uma alegria e um aprendizado estar perto de Põe você. nos stories lá se vocês querem mais café com a gente. Nós vamos bater papo aqui. Aqui. Te amo, Rafinha. Meninas, uma alegria estar com vocês. Que Deus abençoe vocês. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Beijinho, Flor. Beijo.